Olá, eu sou a acadêmica Vanessa Matos, da Universidade do Estado do Pará, campus Santarém, e sob a orientação da professora doutora Valnei Mara Gomes Conde, irei apresentar o trabalho cujo tema é Distribuição espacial dos casos de hanseníase e a cobertura das unidades básicas de saúde em um município hiperendêmico na Amazônia. Primeiramente, é importante nós entendermos que a hanseníase é uma doença crônica infecto-contagiosa causada pelo bacilo Mycobacterium leprae. Manifesta-se por lesões na pele e nos nervos periféricos. O homem é a principal fonte de infecção. Sua transmissão se dá por vias aéreas superiores e seu período de incubação se dá em média de 2 a 7 anos. O seu diagnóstico é clínico, dermatoneurológico e laboratorial. De acordo com a classificação de Madrid, nós temos 4 formas clínicas principais: a forma indeterminada, a forma tuberculose, a forma dimorfa e a forma vichoviana, onde a indeterminada é a fase inicial da doença, os sintomas são leves, com manchas claras na pele sem muitos danos aos nervos. Na forma tuberculose, o sistema imunológico lhe reage de maneira mais intensa, o que resulta em poucas lesões, mas com áreas de pele dormentes, já que os nervos podem ser afetados. Na forma dimorfa, ela é a forma intermediária entre a tuberculose e a vichoviana. O paciente pode ter características de ambas, com lesões mais numerosas e variáveis. E temos a forma vichoviana, que é a forma mais grave da doença. O sistema imunológico não consegue combater a infecção de forma eficaz, resultando em lesões extensas na pele, além de danos nos nervos e em outros órgãos. A pessoa pode apresentar uma grande quantidade de bacilos no corpo. E temos também a classificação segundo a OMS, que vai ser baseada no número de lesões e no envolvimento dos nervos. E aí nós teremos 2 formas, que é a paucibacilar e a multibacilar, onde a paucibacilar o paciente apresenta até 5 lesões na pele ou apenas um tronco nervoso comprometido. Já a multibacilar, o paciente vai ter mais de 5 lesões na pele ou mais de um tronco nervoso acometido. Diante disso, o Ministério da Saúde enfatiza a importância da estratégia da saúde da família na prevenção e combate da doença. Na região do Pará, a hanseníase permanece hiperendêmica, nós temos inúmeros casos. No Pará, a baixa cobertura do Programa de Estratégia de Saúde da Família e a subnotificação indicam a necessidade de estratégias adicionais de controle. Nesse contexto, John Snow é considerado um dos fundadores da epidemiologia moderna por sua contribuição à epidemiologia espacial. Durante o surto de cólera em Londres, em 1854, ele utilizou uma abordagem inovadora, mapeando os casos da doença e identificando a relação entre as infecções e um poço de água pública. Sua metodologia pioneira de análise de padrões espaciais de doenças foi fundamental para o desenvolvimento de intervenções baseadas na localização e influenciou as modernas ferramentas de mapeamento em saúde pública. Dessa forma, nosso trabalho teve como objetivo geral analisar espacialmente a distribuição de casos de hanseníase e sua relação com as áreas de abrangência das unidades básicas de saúde no município de Santarém, Pará. E como objetivos específicos, analisar a epidemiologia da hanseníase no município para a identificação de indicadores do desenvolvimento da doença, mapear os casos de hanseníase registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAM da área urbana de Santarém no período de 2014 a 2019 e mapear as unidades básicas de saúde da região urbana do município de Santarém com suas respectivas áreas de abrangência. E como metodologia, nosso trabalho apresentou um tipo de estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, e o nosso local de pesquisa foi o município de Santarém, no estado do Pará. Para isso, nossa coleta de dados se deu através do SINAM, nosso georreferenciamento foi feito pelo OpenStreetMap, utilizamos o software QGIS para criar e analisar os mapas. Nossos critérios de inclusão foram os casos de hanseníase de 2014 a 2019 e de exclusão foram os casos fora desse período ou de cidades vizinhas. Nossa análise dos dados foi através de uma estatística descritiva e de uma análise espacial. Para isso, nós seguimos os aspectos éticos descritos na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e fomos aprovados com parecer no número 6116994 pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Pará. Certo, agora adentrando aos resultados e à discussão.
nós obtivemos que no total de 266 casos diagnosticados na zona urbana do município de Santarém no período de 2014 a 2019, quando analisada a variável gênero, a maioria estava no gênero masculino, com 165 casos. Agora, quando analisada a variável idade, a maioria estava na faixa etária de 50 a 69 anos, com 94 casos registrados. Quando analisada a variável forma clínica, nós temos que o maior número de casos está na forma de mofa e vichoviana, e isso nos preocupa porque essas duas formas contribuem para o maior risco de graus elevados de incapacidade física e manutenção da cadeia de transmissão da doença. Quando analisada a variável classificação operacional, nós temos que dos 266 casos diagnosticados, 208 são multibacilares. E isso nos preocupa por dois motivos. Primeiro, porque nos mostra que esse diagnóstico está sendo feito de forma tardia, e segundo, porque é a principal fonte de infecção. Quando analisada a variável grau de incapacidade física, nós temos que dos 266 casos, 43 não foram avaliados. E isso nos mostra que esse paciente está chegando para a gente, está recebendo o diagnóstico de hanseníase, no entanto, ele não está sendo avaliado quanto ao grau de incapacidade física. Dando continuidade aos resultados e à discussão, neste estudo foi realizado um mapeamento dos casos de hanseníase no município de Santarém, utilizando informações do Censo Demográfico de 2022. A análise incluiu a identificação dos 354 setores censitários da área urbana do município. Esses setores foram então cruzados com os dados dos casos de hanseníase, resultando nesse mapa exibido. O mapa ele revela que a maior concentração de casos está no bairro da Nova República, localizado na região sul da cidade. Entre os anos de 2014 e 2019, foram registrados 24 casos de hanseníase nesse bairro, dos quais 21 eram multibacilares, uma forma mais grave da doença. Isso indica que a cadeia de transmissão da hanseníase permanece ativa e que muitos diagnósticos estão sendo feitos tardiamente. Quando analisado o mapa da distribuição dos casos de hanseníase frente às áreas de abrangência das unidades básicas de saúde no município de Santarém, Pará, nós podemos observar que o município conta com 50 bairros e 28 unidades básicas de saúde para atender a população da zona urbana. No entanto, além de o número de UBS ser reduzido para a demanda, a localização e a abrangência dessas unidades influenciam muito no acesso da população aos serviços de saúde. Na imagem, podemos observar que algumas UBS estão mal localizadas, situadas nas fronteiras de suas áreas de abrangência, o que dificulta o acesso da população aos serviços, como é o caso das UBS dos bairros de Aderlândia, Matinha e Maracanã. Além disso, há UBS como a da Conquista, que são responsáveis por uma grande área, incluindo o bairro da Bela Vista do Juá, o que acaba sobrecarregando os serviços de saúde. Com base na localização e mapeamento dos casos de hanseníase notificados entre 2014 e 2019, foi possível sobrepor esses dados aos mapas das UBSs e suas respectivas áreas de abrangência. Essa sobreposição permitiu aplicar uma análise espacial, calculando a densidade de casos de hanseníase por área de abrangência das UBSs, como mostrado na imagem. Podemos notar que as UBSs dos bairros do Santarenzinho e Nova República se destacam com 24 casos notificados, enquanto Salvação e Mararu não apresentam casos. Isso nos diz que a vigilância epidemiológica tem falhado na identificação e monitoramento de casos de hanseníase em dois bairros de Santarém que, apesar de não contarem com saneamento básico e outros direitos fundamentais, não apresentam nenhum caso registrado da doença. Essa situação sugere uma subnotificação, o que pode mascarar a verdadeira incidência da hanseníase nessas áreas vulneráveis. Diante disso, é imprescindível que a vigilância continue a busca ativa de casos, especialmente nos bairros onde os números já são elevados, garantindo assim uma resposta adequada e efetiva no controle da hanseníase e na promoção da saúde pública. Diante disso, podemos concluir que a análise espacial permitiu visualizar que os casos de hanseníase estão distribuídos de forma heterogênea na área urbana do município. Foi observada uma distribuição desproporcional das UBSs em relação às suas respectivas áreas de abrangência, com algumas unidades atendendo a uma parcela significativa da população, o que pode gerar dificuldade de acesso aos serviços de saúde. O posicionamento das UBSs nas fronteiras de suas áreas de abrangência foi identificado como um problema, dificultando o acesso da população adscrita a essas unidades aos serviços de saúde. A visualização espacial dos casos de hanseníase revelou dificuldade na detecção da doença em áreas de reconhecida vulnerabilidade social,
indicando problemas na capacidade operacional do serviço de saúde e identificar novos casos precocemente. Ademais, conclui-se que é essencial fortalecer as ações de vigilância e controle epidemiológico da hanseníase, com foco no diagnóstico precoce, tratamento adequado, busca ativa de pacientes faltosos, realização de exames nos contatos dos portadores e educação em saúde. Além disso, destaca-se a importância da capacitação contínua dos profissionais de saúde e da utilização de tecnologias, como é o caso da análise espacial, para auxiliar no suporte à decisão das equipes de saúde no combate à disseminação da doença. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada!